Seja muito bem-vindo a mais uma aula e antes de começar a rascunhar, eu preciso te mostrar quais são os tipos de logo que existem para você saber quais são as possibilidades, os caminhos que você pode seguir. São 4 e o primeiro é o logotipo. A gente chama tudo de logotipo, mas na verdade o logotipo é a representação da marca apenas pelo texto de forma estilizada. Claro, você não vai chegar e baixar uma fonte e acabou, porque muitas pessoas baixam aquela mesma fonte e aí você perde a exclusividade da marca. Então, essa escrita estilizada, elas geralmente são desenhadas exclusivamente para aquela marca. Nem sempre, mas é o ideal. Imagotipo, essa é a forma mais clássica de criar um logo, que te permite mais possibilidades. O imagotipo é quando você tem um símbolo e o texto. Aí você pode usar o símbolo em cima, o texto embaixo. Aí você tem uma assinatura vertical, assinatura horizontal, quando você tem o símbolo à esquerda, o texto à direita. E aí você pode usar só o símbolo, só o texto. Ele é bem versátil, você consegue usar de várias formas. Ele te permite várias aplicações diferentes. Exemplos aqui, a Pepsi, Playboy, Toyota, Carrefour. Isotipo. O isotipo é quando você tem apenas o símbolo. Geralmente são marcas que já são tão famosas que elas não precisam mais da palavra. Todo mundo já conhece. McDonald's, Apple eu nunca vi ela utilizando o logo com o texto embaixo. Não que não exista. Esses logos, provavelmente, eles têm a versão de imagotipo, só que eles não precisam utilizar. Desses 4 aqui, o McDonald's, ele utiliza sim a versão imagotipo. Você vê no McDonald's que tem o símbolo, aquele M gigante e o McDonald's escrito também. Mas em algumas aplicações utiliza-se só o símbolo, portanto, isotipo. Isologo, ele é o mais complicado de você trabalhar, porque o símbolo e o texto, eles se misturam, você não consegue separar. Eu até mostrei para você em outra aula que o Burger King ele tem esse problema, porque quando você vai aplicar esse logo em uma fachada na horizontal, você percebeu que é preciso um texto auxiliar ali na horizontal para acompanhar e não ficar aquele espaço vazio gigante. A Starbucks entendeu isso, ela viu que um isologo não é o ideal, porque não permite muitas aplicações e logo ela fez um redesign utilizando o símbolo e o texto de forma separada, ficou muito mais clean, muito mais versátil e esse foi o resultado. Esses são os 4 tipos de logo. Revisando aqui, você viu o logotipo, que é o texto estilizado, imagotipo, que é o símbolo e o texto, isotipo, quando eu tenho só o símbolo, e o isologo, quando eu tenho o símbolo misturado com o texto. Você precisa decorar esses nomes, essas nomenclaturas todas? Não, eu às vezes me confundo. Eu confundo isotipo com isologo. Então não se preocupe com isso, você só tem que saber que existem essas possibilidades de fazer só o texto, fazer o símbolo com o texto, fazer somente o símbolo ou fazer o símbolo misturado com o texto, sabendo que tem essa restrição de usabilidade. Agora que você conhece os 4 tipos de logo, eu vou apresentar para você os estilos de logo que você pode fazer dentro desses tipos. A gente tem o figurativo, que é quando você tem uma figura clara. A Lacoste, ela usa isotipo, é apenas o crocodilo. Ela usava o Lacoste, mas parece que agora é só o desenho do crocodilo. A WWF, ela usa com o formato imagotipo, que é o símbolo mais o texto. A Puma usa imagotipo e a Apple isologo, como você viu nos tipos de logo anterior. Abstrato é quando você tem um símbolo que é um enigma, você tem que decifrar ele, você precisa de um repertório, você precisa que alguém te explique às vezes. Então esses são exemplos de logos, símbolos abstrato. Aí você lembra da aula de semiótica, tem ícone, símbolo e índice. Aqui a gente tem o símbolo, ele é uma convenção, alguém precisa te explicar ou você precisa daquele repertório para entender o que significa. Monograma, às vezes você vai fazer um logo de um profissional, um advogado, por exemplo, Juliana Fonseca, aí eu uso as letras J, F e mais uma balança, um pilar grego para fazer o logo. E geralmente monogramas são 2 letras, se for um profissional, nome e sobrenome. Então a gente tem aqui a Louis Vuitton, HP, Volkswagen, GM. Sigla é quando eu tenho uma inicial, pode ser uma única letra ou várias letras, que esse conjunto ele representa diversas palavras. Então a gente tem a IBM, a CNN, a Motorola, que a gente tem apenas uma inicial, e a Unilever também. Então aqui perceba que a gente tem um logotipo, que eu tenho só o texto estilizado, logotipo também, só o texto estilizado, a Unilever aqui nesse caso imagotipo, que é o símbolo mais o texto, e a Motorola como isotipo, que é apenas o símbolo. Assinatura é utilizada geralmente por artistas. O próprio criador da marca às vezes faz ali, ele pode fazer de forma manual ali com a mesa digitalizadora, às vezes ele escolhe uma fonte ou alguém cria uma fonte específica para representar a assinatura do artista. Por exemplo, eu já fiz um trabalho desse, eu vou colocar aqui na tela para você, a assinatura do fotógrafo
na exposição feita no museu. Revisando aqui essa parte dos estilos de logo, a gente tem o figurativo, quando eu tenho um símbolo de forma clara que você entende que é uma figura mesmo, ela é um ícone. Abstrata, quando eu tenho algo que é um enigma, precisa ser decifrado, você precisa de um repertório para entender, geralmente é mais interessante nesse formato. Monograma é quando você tem iniciais, geralmente pode ser um nome e sobrenome, mais algum elemento gráfico para representar o símbolo. E a gente tem sigla, quando eu uso uma inicial ou várias letras que representam várias palavras para representar o símbolo. E a assinatura, quando é a assinatura do próprio artista. Espero que tenha ficado claro para você os tipos de logo, os estilos de logo, todas as possibilidades que você pode oferecer para o seu cliente. Então é isso aí, te vejo na próxima aula. Valeu!